Muito obrigada, dona Eliana. Semana que vem tem mais. E agora, vamos aprender a fazer a peça do dia comigo? Roda! Estou recebendo aqui a Teca, que é artesã e vai nos ensinar a fazer a peça de hoje. Tudo bem, Teca? Tudo bom, boa tarde. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Olha que linda essa peça, gente. Em melancia. Um charme. Vou passar a lista de material para a gente aprender o passo a passo com a nossa artesã. Anota aí, nós vamos precisar de... Começamos aqui com tinta de tecido preta. Super simples o material. Tecido vermelho. 80 por 40. Tecido branco. 50 por 30. E o tecido verde. 50 por 50. Nós vamos precisar também de... Aqui dentro tem alfinetes. Tesoura. Caneta fantasma. A gente não trouxe aqui, mas também o enchimento para você deixar a sua peça da maneira como você quiser. Ali a gente tem uma pronta até para mostrar depois. Você precisa desses aqui ou não? Isso, mas antes eu queria começar... Por favor. Com o molde. Tá. Porque todas as minhas participações, depois eu deixo disponível um arquivo com o molde em tamanho real, já com margem de costura, né? E aí o molde, eu queria mostrar como que faz a montagem desse molde para a gente conseguir riscar. Tá. A apostila tem 13 folhas. Aí a gente vai unir primeiro as folhas para depois recortar o molde. Então, tem indicações no molde aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Para unir as letras. O C com C perfeito. E o D com D. Para a pessoa saber como é que ela faz quando ela tiver acesso ao arquivo, né? Isso. Aí ela vai recortar aqui essa sobrinha aqui de papel, né? Para juntar as peças. E só depois que passa um durex, uma fita crepe, só depois que juntar essa folha, como eu fiz aqui, ó. É que aí você vai recortar o molde. Ó, você viu que vai ter uma margenzinha, então, que recorta, aí você cola da maneira como você quiser, e aí vai se tornar um molde que você pode passar por um papel mais grosso, se quiser, para usar de novo, Isso né? mesmo. Tem gente até que usa aqueles raios-x, sabe? Se vai usar bastante. O acetato. É, isso mesmo. Então, aqui, deixa eu já dobrar e guardar aqui. Perfeito. Então, o molde, a gente vai precisar da parte... Na verdade, quando eu fui pesquisar que partes são essas da fruta, né? O branco, ela é parte da casca, é só a casca interna, né? E o verde é a casca externa, né? E o vermelhinho é a polpa. Teca também é cultura, gente. Então, a gente vai precisar de duas partes da polpa. Eu acabei trazendo uma só sem querer aqui. Não, mas não tem problema, né? Só cortar duas vezes. Isso, duas vezes. Depois cortar. Eu trouxe essa opção aqui, até tá meio amassadinho, no tecido tricoline, porque esse tecido que eu uso chama Velboa. Ele é fofinho, né? Que tecido? É Velboa. Velboa, que é tecido de pelúcia, Muito como essas gostoso. pelúcias que eu trouxe aqui no cenário, todas eu uso esse tecido Velboa. Ele é importado? Ou é nacional? Tem dos dois. Tá. Tem dos dois. E, por incrível que pareça, ele é até mais barato que um tricoline que a gente está acostumado a usar. Nossa, eu pensei ela trouxe essa opção porque esse aqui é muito mais caro, não necessariamente. Não, é até mais barato. Ótimo. O pessoal e dá outro charme para a peça, não Fica é? muito bonito. Mudando o tecido. Então você pode estruturar também, se você quiser colocar manta, deixar mais firmezinha a peça. Eu não usei e ficou desse jeito. Perfeito. Tá? Agora, eu acho que é até legal a opção do tricoline para a pessoa ver. Às vezes sobrou um retalho, né, de um tricoline branco, você não sabe o que fazer, ou verde, você pode mesclar, Sim, né? sim. Ou até fazer dois tons de verde, um verde escuro e um verde claro, mas eu trouxe a opção básica, né? Perfeito. Mas dá para a partir inovar daí também. a gente cria. Isso. Então e a parte da casca externa, aqui. 2 em tudo, certo? 2 em tudo. Tá. E só uma parte do fundo da casca, Tá. que é onde vai apoiar assim no chão. Pra ficar em pezinho. É, Tá bom. só uma dessa e o duas resto dessas 3. E o complicado aqui, a pessoa pode se assustar para costurar curva, né? Todo mundo está acostumado quando vai começar na costura, a gente costura reto. E a curva fica meio apavoradinha assim, mas eu trouxe os alfinetes. Tem gente que nem gosta de usar alfinete, eu sou super fã de usar, eu acho que tem que usar mesmo. E aí eu vou dar a diquinha para você não errar na hora de costurar uma Queria curva. saber como é que vai ser. A gente vai sobrepor, como é que vai ser? Ensina a gente, vamos lá. Então, a gente vai Por onde pegar... começo? A gente vai pegar a metade da peça, assim, vai encontrar o meio da peça e vai fazer piquezinho bem pequeno aqui, só para encontrar o meio da peça. Tá. E aqui a mesma coisa. Dobra o meio. Dobra o meio e encontra o meio. Super fácil, sem segredo até aí.
Ou pode fazer com tinta também, é que eu já faço direto na tesoura. A pessoa marca do jeito que ela quiser, Isso, né? com a caneta. Então tá o piquezinho. Aqui. E agora é o segredo que ela vai contar pra gente. A dica. Bom, então aqui tá tudo frente, né? Frente pra gente. Certo. A gente vai encontrar esse piquezinho que a gente fez agora com o piquezinho do branco e vai fazer frente com frente. Vai encontrar esses piquezinhos aqui. E vamos alfinetar. Peraí, deixa eu só pegar no meu ângulo aqui, eu já mostro. É um detalhe que na hora a gente pode se atrapalhar, né? Se não tiver a dica. E aí, você vai pegar mais 2 alfinetes e vai encontrar essas pontas aqui. A ponta do verde com essa ponta. Depois, você vai ver que vai encaixar tudinho. Mas principal é encaixar as pontas. Essa outra ponta aqui também. Certo? E aí ficou essa curva. Mas aí você com a mão, você vai sentir, ó, quando você faz assim com o tecido, ó, você dá uma puxadinha, ele já adaptou aqui na curva, tá vendo? E aí é só continuar alfinetando, curvando assim o tecido, encontrando bem. O principal já que é encontrar o tecido e alfinetar. Tá. Por mais que não esteja acostumado com alfinete, eu acho que quando vai fazer a curva... Vai facilitar muito se tiver Vai, alfinete, porque né? aí já porque não vai ficar andando, né? Isso, principalmente quando é curva. Quando é reto, não quer alfinetar, não tem problema. Mas na curva... E aí vai passar uma costura. Então, feito isso, vai ficar assim. Deixa eu ver. Posso pegar aquele verde mais Claro. escuro? Esse. Obrigada. Aqui, ó, eu já fiz a costura... Pra onde eu mostro? Pra cá, né? Pode ser, eles te acham. Eu fiz a costura do branco com verde, com uma margem de costura de 1 centímetro. Já tá no molde essa margem, tá? Então, faz dos dois lados o verde com branco e aqui também já tá o verde com branco. Já faz dos dois lados. E aí... Então, eu já tô fazendo a frente, como a nossa peça é 3D, já tô fazendo a frente e Isso, atrás, e certo? atrás, Então, isso. são 4, né, que a gente vai juntar, é isso, né? São 5, na verdade, né? É que são agora essas já tá com duas, fundo. essas duas, e aqui já tem o fundo, Já- você faz de uma vez. Isso. Perfeito. Mas aí você pode... Não tem uma ordem. Aqui eu trouxe de várias formas Se a para pessoa quiser começar ver. por aqui, Isso. se quiser juntar essas duas e essas duas e depois juntar tudo, o que isso for mais mesmo. fácil, né? Eu comecei, aqui eu comecei só pelo fundo da Entendi. base, né? E juntei os dois lados do verde. E aqui eu comecei a colocar o branco para depois o vermelho. A dica é sempre pondo frente com frente, né? Sempre frente com frente. Dá pra fazer à mão com aquele, Ponto atrás. por exemplo, bem... Porque tem pessoas que têm mesmo um ponto bem fininho, bem bonitinho, dá pra fazer, né? Dá pra fazer, dá pra Então fazer. tá, não deixa de fazer se não tem máquina. Isso, e principalmente com ponto atrás, porque aí Mais quando que o você cadeado vai até, encher... né? Porque quando você vai encher, aí o plumante Não vai sair pela lateralzinha. Isso. Perfeito. Tá bom? Bom, então aí você vai encontrando os tecidos e vai também colocar o vermelho e vai ficar desse jeito. Uma coisa que eu queria mostrar, você fez as duas laterais aqui, né? E essa eu já costurei. Uma coisa que eu queria mostrar, quando você for juntar uma peça com a outra, de você se atentar com essas costuras aqui. Por quê? Quando ela já está cheia, a almofada aqui, o travesseiro, se você... vamos fingir que eu não me atentei e deixei assim, ó. Assim tá errado, tá? Mas tá vendo que o verde tá mais pra cá e esse lado tá mais pra cá. Quando ele tá cheio, ele não vai ficar bonitinho assim, encontrando. Vai mostrar que tá um acabamento ruim, né? Vai dar pra ver que tá distante. Então tem que se atentar na hora que for unir os dois lados, frente com a parte de trás, encontrar bem aqui as cores. Aqui também a mesma coisa, o branco com o vermelho, tá bom? E esse molde que eu trouxe tá bem pontudinha. A almofadinha aqui, o travesseiro. Você pode diminuir um pouco o molde, só tirar um pedacinho assim. É isso, uma arredondada também. Pode fazer, tá bom? E aí vai juntar a lateral aqui da peça e vai ficar desse jeito. Você prefere deixar onde pra vira? Tem um lugar numa lateral e que seja reto. Tá. Por que tem que ser reto? Se você faz aqui na curva, se você vai fechar com cola de tecido ou com ponto invisível, vai dar mais trabalho. na curva vai notar mais. Tá.
Então, sempre quando você vai fazer a vira, tenta procurar achar um espaço que esteja a costura reta. Você faz o retrocesso? Eu faço. Aonde eu vou fazer a vira, você deixa Isso. que eu tô vendo aqui, ó. É, isso Tá? mesmo. Isso que eu quero mostrar. Por favor. Aqui é o pedacinho que eu vou fazer a vira. Aqui, o que eu fiz? Tem gente que já deixa esse espaço aberto e só faz o retrocesso nas pontinhas e já deixa o espaço aberto. Eu não, eu costuro tudo e depois eu desfaço quando desmancha a diferente. costura. Por quê? Por quê? No tecido, principalmente no tricoline, já vai ficar a marca por onde eu passei a agulha. E vai facilitar muito na hora de eu passar a costura perfeito. invisível. Facilita no acabamento mesmo, Isso, né? porque aí eu você já uso... pega o descosturador, é isso mesmo? Isso, aí eu Mãos à desmancho obra. aqui, que eu esqueci, deixa eu pegar aqui. Ainda bem que eu deixei aqui. E aqui a gente vai desmanchar e virar. Aqui já tá o fundo também costurado. Ah, mas antes de virar, tem outro detalhe também que eu quero mostrar. Olha, não tô enxergando nada, sem óculos. Mas se você quiser também só falar, não tem problema. É que eu vou aproveitar para Ah, virar tem a outra dica peça. pra dar, né? É. Porque aí na hora de pintar também, né? Pintar a semente. Aham. Ou aqui eu pintei a semente. Mas você também pode fazer um aplique com um feltro verde. Ah, outro tecido legal também para usar é o feltro. Ah, legal. Eu até pensei É nele. mais fácil é pra que achar. assim, né? Eu acho que você pode fazer em vários tecidos diferentes, mas saber que você agrega valor à peça. Por mais que esse tecido de pelucinha não seja mais caro, porque ela já revelou isso pra nós, ele traz mais vista pra peça, Sim, né? com certeza. Então aí na hora de você cobrar, você pode pensar nisso também. Sim. E antes de virar a peça, em tudo quanto é parte curva, Os piquinhos. você vai fazer os piquezinhos. Sempre para antes da costura, né? Isso, é. Se acontecer de você passar a costura, passa um retrocesso aqui de novo por cima, Tá. que não tem problema. E vai fazendo, eu faço com a distância muito pequenininha entre um e o outro, sabe? Essa é a hora de ter paciência. Talvez a parte Tipo mais assim, trabalhosa, né? Faz Se faz você com já pegou o jeito calma. para costurar o arredondado, pegando o jeito vai rápido, agora é a hora da paciência, né? Isso, aí faz isso em todas faz em as todas curvas. as camadas? Em tudo. Onde tem curva, tem que fazer. Tá. Dos dois lados. Só que no reto não. E aqui no reto, o importante é tirar esse excesso aqui. Porque... Dá pra ver? Dá. Né? Porque se a gente não tira essa pontinha, depois fica um bololô na hora que vira. Fica tudo muito... Uma bolinha aqui em cima, assim. Não fica... É, não fica bonitinho. E aí a gente pode virar a peça e aí eu já vou mostrar como é que faz pra pintar. Se você quiser fazer a aplicação com feltro, por exemplo, ou até essa velboa preta, colar, fazer um pontinho, aí você faz. Eu fiz na tinta mesmo. Ah, então eu tava achando que era um tecido que você ia colar. É tinta Eu só pintei. mesmo. Que boa ideia, fica mais fácil. Eu só passei 2 camadas de tecido, deixei secar de um dia para o outro e depois eu pintei. Então a minha proposta aqui é pintar, mas você faz como você quiser, né? Isso, a pessoa cria a partir daí, né? Isso. Vou pedir pra você demonstrar como seria. A gente tem um minutinho, tá? Tá bom. Então no molde mesmo você pode recortar onde eu sugeri, aonde vai colocar as sementes. Eu fiz um outro papelzinho para ficar mais fácil, ficar menorzinho, sabe? E aí eu pego a caneta de tecido, aquela que apaga com calor do ferro, faço o risco e só depois que eu faço o risco é que eu passo a tinta. Pra ter certeza. Quer que faça? Pode passar uma? Posso? Que tinta que Eu você vou- usa que fica tão luminosa assim? Qual que é essa mesmo? Então, ó, aqui eu só passei uma tinta de vez. tecido mesmo? É, e ficou meio opaco. Aí depois tem que passar uma segunda vez que Porque já olha como fica fica mais bonito aqui, brilhante. gente. É. Então, eu vou fazer aqui atrás, ó, já tá o risco, né? Então eu começo aqui pelo contorno, ó. Mais fácil fazer cola vazia? Não, eu prefiro fazer cola ela cheia. tá? Uma dica Isso. importante também. E aí outra coisa, a fibra siliconada ou siliconizada, como é, cada lugar fala de um jeito, né? O enchimento, Aham. é bom usar antialérgico. Era isso que eu ia perguntar também, porque É. a gente fala que às vezes são peças ornamentais e tal, mas uma peça que provavelmente vai pra criança, vai pra Então, quarto, você vai ficar... com o rostinho, né, da criança. Então tem que ter antialérgico. Enquanto você vai demonstrando, eu vou passar seus contatos. O site é www.estudioteca.com.br. Tem um canal do YouTube, que também é Estudioteca, e o Instagram, @estúdio_teca. Isso. Passa a primeira demão, espera secar, passa a segunda. Passa a segunda. Vamos virar pra mostrar como é que fica. Vamos. Pronto. Quanto eu gasto e qual a sua sugestão de venda, Teca, pra finalizar? Gasto não é nem R$5. Por quanto eu posso vender?
Você pode vender por 30. Dá pra ganhar 35, dinheiro e vai estar 40. vendendo por um preço super bom, não é verdade? Dá Teca, até obrigada, lucro, viu? obrigada Volte a mais você. vezes. Uma ótima tarde. Obrigada. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta. E nesse calor, hein? Como é que faz pra